nosso Senhor Jesus, que Deus venha te abençoar nesta manhã, né? Que Jesus venha abrir nosso entendimento para a palavra dele, mais uma mensagem do Evangelho, onde as pessoas não estão sendo enganadas pelo diabo, pelo sistema evangélico, pelo sistema religioso, né? A palavra de Deus fala que nos últimos dias, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 4, fala que nos últimos dias as pessoas iam acreditar em doutrina de demônios, espíritos enganadores. Nos últimos dias, sei que parece estranho os temas, né, que trazemos aqui, dízimo, pastora, segundo casamento. Aos olhos das pessoas parece estranho, mas é antibíblico essas coisas. E a palavra de Deus, vamos começar com a palavra de Deus aqui, meditando na palavra. 1 Coríntios. Capítulo 14, versículo 33. Irmãos, muitas pessoas perguntam: existe esse ministério de pastora na Bíblia? Pastora, irmãos, isso aí é antibíblico. Isso aí é heresia, irmão. Não existe esse ministério de pastora. No evangelho nenhum você vai ver Jesus levantando pastoras para pastorear a igreja, para pregar em cultos, onde há cultos de homens, misto. Nenhum momento Jesus deixou esse ministério de pastora. Isso é coisa inventada de homens, irmãos. Mente cauterizadas. Isso é coisa inventada por homens para enganar as pessoas. Enganar as pessoas e trazer destruição. Por isso que nesses últimos dias nós temos que estar preparados com a palavra do Espírito, irmão, para poder vencer essas doutrinas de demônios, amém? Essa pregação aqui, você vai, poucos que pregam isso aí, amém? Vou mostrar dentro da palavra que pastora não existe. Toda mulher que tem esse cargo de pastora tem que se arrepender dos seus pecados, tem que abandonar esse falso ministério, porque não é bíblico, amém? 1 Coríntios 14, versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão, sim de paz, com todas as igrejas dos santos. Conservam-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei determina. Se porém querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido, porque a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou no meio exclusivamente para vós outros? Se alguém considera profeta ou espiritual, reconheça o mandamento do Senhor que vos escrevo. Se alguém ignorar, será ignorado. Primeiro mandamento, é um mandamento, irmãos. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de trazer confusão. O que está trazendo confusão são as pessoas com espíritos enganadores. Espíritos enganadores, falsos ministérios, falsos cargos que Deus não deixou. Porque Deus é um Deus de paz, como todas as igrejas. Conserve-se a mulher calada, porque não é permitido falar. Porque sejam submissos como a lei determina. Quem criou, irmão, esses cargos de pastora? Na onde existiu isso, irmãos? Isso aí existiu há 200 anos agora, irmão. Com as igrejas pentecostais, neopentecostais, na onde colocou pastoras nos altares, mulheres tentando apacentar pessoas, homens e mulheres. Isso não é permitido, irmãos. A palavra de Deus fala, é mandamento, no versículo 37.
Se alguém considera profeta ou espiritual, reconheça seu mandamento do Senhor. É mandamento, irmãos. É mandamento do Senhor. Que a mulher, quando estiver reunida com homens e mulheres para um culto, não é permitido falar, não é permitido pregar, não existe esse cargo de pastoras. Não existe, irmãos. Isso aí é comunismo, isso aí é feminismo que está invadindo dentro das igrejas, irmãos. Isso aí é feminismo, doutrina de demônios. O feminismo, junto com o comunismo, se infiltrou dentro das igrejas e começou a criar cargos de pastoras dentro de igreja. Movimento pentecostais. Antes só tinha pastor, hoje tem bispa, irmão. Não, onde existe isso? Apóstola. Apóstola, irmão. Não, onde existe isso? Isso é doutrina de demônio, irmãos. Se alguém ignorar esse mandamento, será ignorado. 1 Coríntios 14, versículo 33. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão, irmãos. Ontem eu recebi um vídeo de uma pastora falando que pode mentir para a honra e glória do Senhor. Tá na internet aí, irmãos. E você pode mentir pregando nos púlpitos. Mulher não é permitido pregar em púlpito, irmão. Numa reunião, na congregação de homens. Onde que está isso, irmão? Na palavra? Onde que está permitido que a mulher exorte uma congregação cheia de homens? Não é eu que estou falando, irmãos. É a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que fala isso. Porque Deus não é Deus de confusão, irmãos. Deus nunca foi Deus de confusão. O apóstolo Paulo falou que é mandamento do Senhor. Assim como 1 Coríntios 7, versículo 10 e 11. Que é o homem se separar da sua mulher, que não se case, mas que fique só. O apóstolo Paulo falou assim: não é eu que estou falando, mas o Senhor. Pastoras é a mesma coisa, é mandamento do Senhor. Efésios. Vamos falar para essa geração hoje, irmãos, que temos que pregar a verdade, irmãos. Efésios, capítulo 4, é palavra, irmão, palavra, Bíblia. Versículo 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, que eram os 12, uns para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e a mestres, como vistas o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho, o seu serviço para edificação no corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, perfeito à medida da estatura e plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados pelo lado o outro, levados para ao redor de todo vento de doutrinas, por artimanhas de homens, pelas astúcias que iludem ao erro. Onde está o ministério de pastoras? Hein, pastor? Hein, pastor? Cheio de pastor que assiste o canal. Onde está o ministério de pastora? Onde Deus colocou para pastora? Homens preguiçosos que põem as mulheres para pregar nos altares e eles só ficam sentados lá atrás, igual o faraó. A palavra estava falando que Deus colocou um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, mestres, para o aperfeiçoamento da igreja, para chegarem ao pleno conhecimento da verdade. Palavra. Mas tem pessoas que são menino inconstante, o apóstolo Paulo estava falando. São pessoas levadas com qualquer evento de doutrina. Tem uma pastora fazendo revelação, eu vou lá. Você sabe que é antibíblico, eu vou lá. Tem uma pastora falando que você vai ser rico, você vai lá. São meninos levados por todo vento de doutrina, por artimanhas de homens, pela astúcia que conduz os homens ao erro. Nunca existiu na palavra de Deus pastora. A única pastora que tem na Bíblia é Raquel. Lá em Gênesis 29
e era pastora de animal. De animal. Mulheres pegam esse texto isolado para se autocolocar títulos. Isso é heresia, irmãos. Doutrina de demônios. Doutrina de demônios. Leve para o pastor da tua igreja, para a pastora da tua igreja, que você vai ainda, lhe apresenta esses versículos. Fala para ela, ó, pastor, eu estava lendo lá que a mulher não pode ser pastora. Por que tem pastora? A palavra fala assim que Deus não é Deus de confusão, que a mulher permaneça calada. Interrogue os seus maridos em casa. Interrogue os seus maridos em casa. A mulher, eu não estou falando, irmão, que a mulher não tem que pregar evangelho. A mulher tem que fazer o ID do Senhor. Mas quando for se reunir como igreja, como corpo, não é permitida a mulher pregar num culto. Onde tem homens, senhores, onde tem culto misto. A mulher ela tem que pregar para mulheres quando vai se reunir, não para homens. O apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 14. Entendeu? O apóstolo Paulo falou isso. Porque Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão, amados. Não existe esse ministério de pastora, apóstola, bispo. Daí é coisas criadas pelo movimento pentecostal, pelo movimento neopentecostal. Uma das pastoras é a fundadora da Quadrangular, Aimee McPherson, acho que é o nome dela. 5 casamentos, irmão, a mulher tava. A mulher casou 5 vezes. Pode procurar na internet aí, 5 vezes. Cheiradora de droga. Fugiu com um bombeiro. A história fala que ela fugiu com um bombeiro. E uma membra que idolatrava essa mulher pulou num rio atrás dela e morreu. Quando foi ver, ela não tinha se afogado. Ela fugiu com um bombeiro. Até o fundador do Evangelho Quadrangular falou que a Aimee McPherson dava umas escapadinhas de vez em quando. Dá umas escapadinhas. Que nem todo mundo é de ferro. Pastor, irmãos, isso é doutrina de demônios, irmãos. Isso é doutrina de Satanás, irmãos. Foi aí que começou a vir as pastoras. Começou a vir o movimento feminista que está dentro da igreja, irmãos. O movimento feminista, irmão, vem através da esquerda, irmão. Através do comunismo. Colocando a mulher como cabeça e não homem. Por isso que está cheio de igreja com que as mulheres são cabeça. Que as mulheres que pregam, as mulheres que faz isso, faz aquilo, e os homens têm que ficar submissos. Isso é movimento feminista, irmão. Nos últimos dias, Jesus falou que as pessoas vão se apostatar da fé, irmão. As pessoas vão correr atrás disso daqui. O apóstolo Paulo falou, são como meninos inconstantes, irmãos. Vão correr atrás disso, irmãos. Isso aí é doutrina de demônios. Espíritos enganadores dentro da igreja. E o apóstolo Paulo falou que Deus deixou para apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas. Acabou. Jesus não chamou 12 mulheres. Foi 12 homens, 12 apóstolos, ide pelo mundo inteiro. Ah, mas a mulher samaritana, a mulher no poço, mulher samaritana, pregou nessa... Não, ela foi relatar. Veja o homem que eu estou lá. Disse tudo o que eu tenho feito. Os homens foram lá contar, foram lá atrás saber quem era Jesus. Meninos inconstantes. Esses últimos dias vai estar cheio de pessoas correndo atrás de vento de doutrina. Vento de doutrina. Tem pastoras que entram no canal, fica bravo, irmão. Falam coisas. Você vê a vida da pessoa. A pessoa fala cada palavra que você vai ver não é convertido, irmãos. A maioria das pastoras, irmãos, são preguiçosas. A maioria das pastoras só querem lucro, só querem passear, só querem viajar, só querem andar de roupa de marca. A maioria das pessoas só querem, dessas pastoras, só querem luxo. A maioria estão no segundo, terceiro casamento. A maioria estão desse jeito. As mulheres de pastores, irmãos, só vivem em salão de beleza, só vivem ostentando. São vento de doutrinas, amado. A palavra de Deus fala isso. Não é eu que estou falando, irmãos. Se você está duvidando, vai para a Bíblia.
Vai para o Novo Testamento. Vai para as Escrituras. Procure na onde Paulo, os apóstolos, Jesus ordenou pastoras, apóstolas, bispas. Procura onde está isso aí. As Escrituras. Você não vai encontrar. Você não vai encontrar, porque Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. 1 Timóteo, irmãos. Capítulo 2. Capítulo 2. Compartilhe esse vídeo, irmãos, com a pastora. Compartilhe esse vídeo com alguém que está preso a esses ministérios falsos. Falsos ministérios. Compartilha. Para que haja libertação. Irmão, o canal não é monetizado. Entendeu? Compartilhe. Vamos lá, ó. 1 Timóteo, capítulo 2. Versículo 8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira, sem animosidade. A mesma sorte que as mulheres em traje decentes se extraviam com modéstia, bom senso, não com cabeleira frisada, ou com ouro ou pérolas, vestuários dispensosos, porém boas obras, como é próprio as mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprende em silêncio, com toda submissão. Não é permitido que a mulher ensine, não é permitido, vou repetir, não é permitido que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através da sua missão. Qual é a missão de mãe? Se ela permanecer em fé, amor, santificação e bom senso. A Bíblia não mente, irmãos. Versículo 11. A mulher prende em silêncio com toda submissão. Não é permitido que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Por isso que não existe pastoras. Só existe pastores que Deus deu para exercer como autoridade, porque o homem é a cabeça, a autoridade, e Cristo é a cabeça do homem. Não exerça a autoridade de homem, esteja porém em silêncio, porque tem esse bando de pastoras, que essa doutrina de demônio falando um monte de lorota, um monte de baboseira no altar. São espíritos enganadores, porque foi primeiro formado Adão e depois Eva. Não foi a mulher que foi criada primeiro, foi o homem. O homem foi criado primeiro. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressões. Tem mulheres que chegam, pastoras, fala pastoras, que chegam em mulheres casadas e mandam as mulheres se separar. Tem mulheres que chegam nesses cultos de pastora, recebendo profetada que vai dar um marido novo, e as mulheres abandonam, porque não lê Bíblia. Porque não lê Bíblia. A palavra de Deus estava falando, será preservada através de sua missão de mãe. Mulheres estão deixando a sua função de mães para pastorear a igreja, para pastorear pessoas, para pastorear almas, e os filhos indo para o inferno. Deus vai chamar essas pastoras no dia do juízo, vai falar, cadê a sua missão? Ah, mas o senhor não me levantou para mim pregar nas congregações? Não, eu te levantei para você ser mãe. Missão de mãe, versículo 15. Missão de mãe, permanecendo na fé, no amor e santificação. E Deus vai chamar essas mulheres, tá vendo? Seus filhos estão no inferno, nas drogas, na prostituição, porque você deixou a sua missão para seguir o seu próprio coração. Hã? Hein, pastora? O que você vai falar no dia do juízo final? Para Deus? Você que não faz nem a comida do pastor. Mulheres preguiçosas. Hã? O que você vai falar no dia do juízo? Que Deus não te deu esse cargo? Você vai falar para ele quando Deus esfregar na sua cara esses versículos? Que a mulher não exerça a autoridade de homem, mas esteja em silêncio, aprendendo.
O que essas pastoras e bispas vão falar? E o que essas pessoas, irmãos, que seguem essas mulheres vão falar? Por isso que esse evangelho falso está enganando as pessoas. Por isso que esse evangelho falso, irmão, está levando milhões para o inferno. E quando Deus levanta homens para pregar a verdade nas ruas contra esse falso sistema evangélico, se levantam contra. Tem pastores querendo processar eu e o irmão Edson. Processar porque estamos pregando essas palavras contra essa arrecadação do inferno que está levando milhões. Pastor só solta envelope, pastoras no altar. Quando começamos a pregar contra o adultério, estão querendo processar. Estão querendo processar. Pode processar. Pode processar. Mas eu quero ver o que você vai falar, o que essas igrejas vão falar no dia do juízo para Deus. Quando Deus falou, eu enviei homens para pregar para vocês nas praças, para vocês se arrepender, voltar, parar com essas heresias, parar com esses ministérios de pastora, parar com esse monte de adultério nos altares, segundo, terceiro, parar com essas falsas arrecadações evangélicas. Vocês não quiseram, vocês preferiram processar. Quando o diabo vir para buscar a tua alma, pastor e pastora, o que você vai fazer? Você vai processar o diabo? Que a palavra não mente aqui. Não é permitida a mulher e quem ensine exerça a autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Hein? Na onde que está isso, amados? Isso é os últimos dias, irmãos. Isso é os últimos dias, irmão, da igreja na terra, irmãos. Irmãos, eu fui enganado, irmão, nesse sistema religioso, irmão. Até que Jesus apareceu para mim há 2 anos atrás, irmãos. Jesus apareceu para mim e falou, filho, medite nessa palavra de dia e de noite. E eu te separo para pregar contra esse sistema evangélico. Era enganado, irmãos. Enganado, irmãos. Por essas pastoras. Por essas pastoras, irmãos. Isso é feminismo, irmãos. Acorda, crente, acorda. Acorda, Jesus está voltando. Afaste do erro, irmãos. Afaste do pecado. Você está pecando quando você está lá dentro e tem pastoras, bispa, tem homens gananciosos fazendo comércio de vós, irmãos. Envelopes e mais envelopes, irmãos. Diz que tem uma pastora aqui na cidade, veio fazer, a esposa do irmão Edson falou para mim ontem, tem uma pastora na cidade aqui, fazendo revelação para cima e para baixo e soltando envelope no povo. Muitos homens sendo enganados como Adão, porque estão ouvindo Eva nos altares, estão ouvindo Jezabel, como a irmã falou, estão ouvindo espíritos enganadores. Sabe por quê? Muitas pessoas não são libertas dos seus pecados. Muitos crentes fiéis ainda continuam caindo nas mesmas práticas. Sabe por quê? Porque está concordando com o pecado dentro das igrejas. Você viu o que está acontecendo na Deus e Amor aí? Os filhos brigando por causa da herança que Davi Miranda deixou. Uma das filhas falou que a maçonaria já tomou conta. Pastoras, apóstolas, que são idolatrados por homens, estão escutando Evas nos altares. Estão escutando o espírito de Eva, que escutou Satanás, a serpente. Entendeu? Estão escutando a serpente. A serpente está enganando. A serpente, Satanás, está enganando as pessoas com vãs doutrinas e sutilezas. Como as pessoas estão como meninos inconstantes. O apóstolo Paulo falou, como acabei de ler. Sabe qual foi a destruição, como a irmã colocou aí, de Israel no tempo de Elias? Foi porque Acabe entregou na mão de Jezabel. E a idolatria aumentou tão forte que a Bíblia vai falar, não teve um rei tão mal, tão maligno como Acabe, porque se casou com Jezabel. Jezabel mandou matar os profetas do Senhor e Obadias teve que se esconder com pão e água para não morrer. Jezabel queria a cabeça de João Batista. Por quê? Porque Acabe entregou a liderança para uma mulher.
Acabe entregou a liderança para uma mulher. É o que está acontecendo nas igrejas. Está acontecendo nas igrejas hoje. Sabe quem matou João Batista? Quem mandou matar João Batista? Uma mulher que tinha separado do seu marido e casado com o rei. E João Batista exortava. Não é lícito. Exortava o homem. Exortava Herodes. Falava, ó, não é lícito você casar com a mulher do teu irmão. Os dois se separaram para casar. E num dia de festa, para agradar a mulher, a filha de Herodias dançou. E aí a mulher se vingou. Matou João Batista. Feminismo no reino de Herodes. Feminismo. Feminismo, comunismo, irmãos, já está atuando desde a época de Gênesis. O feminismo e o comunismo já está desde a época de Gênesis. Por isso que está cheio de homens homossexuais. Por isso que está... Ah, lembrou. Foi bem, irmão. O Ellen White, fundadora do Adventismo, que a história conta que fazia necromancia, irmãos, para ter aquelas revelações. Uma mulher que fala que foi para Saturno, que tinha vida em Saturno, irmãos. Uma mulher fundadora do Adventismo do sétimo dia. Uma mulher fundadora do Evangelho Quadrangular, que saía com 5 homens, 5 casamentos, como eu falei no começo do vídeo. Procura na internet. Eva está enganando, irmãos. Eva está enganando milhões de pessoas. Eva está enganando as pessoas e levando milhões para o inferno. Como o apóstolo Paulo falou para Timóteo. Como o apóstolo Paulo falou: Timóteo, a mulher não exerce autoridade de liderança. Sim, aprende em silêncio. E no versículo, irmãos, no versículo 3, capítulo 3, né? Versículo capítulo 3, isso. Fiel é a palavra. Se alguém almeja ser líder de uma obra, governe, pastores, o bispo, é necessário, portanto, seja irrepreensível, esposa de uma mulher temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém inimigo de contenda e não avarento, que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob a disciplina e todo o respeito. Pois se alguém não governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para que não suceder que se soberba incorra nas condenações do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bons testemunhos de fora, a fim de que não caia no próprio laço do diabo. Semelhantemente, quanto ao diácono, é necessário que seja respeitável de uma só palavra, não inclinado a muito vinho, não cobiçoso, sorte a ganância, conservando o ministério da fé e consciência limpa. Ministério para um homem que quer governar um templo, quer governar uma igreja, pastores. Por isso que o apóstolo Paulo falou, irmãos, chegará um tempo, 2 Timóteo, ele fala assim, chegará um tempo que as pessoas não dariam ouvido à verdade, mas juntariam para si mestres, conforme os seus próprios desejos. Entendeu? Juntariam para si mestres, conforme os seus próprios desejos. Esther, como eu te falei, o comunismo e o feminismo, em Esther, vou ler Esther, já atuava ali. Só que o rei, olha o que o rei fez. Em Esther, você lê lá. Oséias 4, versículo 6 fala assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Não é o ímpio. Deus falou: meu povo, que se diz igreja, perece por falta de conhecimento. Você vai escutar essa palavra aqui, irmão? Eu nunca vi alguém pregando. Se vê, pode me mandar. Glorificado seja o nome do Senhor. Esther, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 10. Ao sétimo dia,
Estando já o coração do rei muito alegre, de vinho mandou os homens, eunucos, 7 eunucos, serviam à presença do rei Assuero, que introduzissem a presença dos homens a rainha Vaste, com coroa real, para mostrar aos povos e os príncipes a formosura dela, pois era extremamente formosa. Porém a rainha Vaste recusou, por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios e entendidos dos tempos, porque assim tratavam os interesses do rei na presença de todos que sabiam a lei e o direito. Os mais chegados a ele eram príncipe dos persas e dos medos, que avistavam pessoalmente o rei, e se assentava no príncipe do reino. O rei estava muito alegre, fez uma festa, falou assim: eu vou mostrar para vocês a beleza da rainha. Vou mostrar para os homens de honra ali, estava sentado. Gente da província inteira estava ali, desde prefeitos, governadores, líderes. E ele mandou chamar a rainha falou que não ia. E o rei ficou muito irado com aquilo. E consultou os seus sábios, porque o rei tinha sábios para dar conselhos a ele. E no versículo 15, sobre o que devia fazer segundo a lei da rainha, segundo a lei, a rainha Vaste não haver ela cumprido o mandado do rei Assuero, por intermédio dos eunucos. Então disse Memequã, na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vaste não somente ofendeu o rei, mas também a todos os príncipes e todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia se fez a rainha chegar a todas as mulheres, de modo que desprezarão seus maridos, quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença a rainha Vaste, porém ela não foi. E hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem que fez a rainha, dirão: mesmo que todos os príncipes do rei, haverá dar muito desprezo e indignação. Olha o exemplo que a rainha deu. É o que as pastoras estão dando exemplo hoje. Quando Deus fala: não existe pastoras, as mulheres: não, eu vou me auto-intitular, não vou dar ouvido ao rei. Entendeu? Isso é feminismo. Não queria obedecer à voz do rei. Assim está acontecendo hoje. Muitas mulheres que Deus não chamou como pastoras estão saindo da sua missão, não estão obedecendo o rei que criou os céus e a terra, que está na tua palavra. Se bem parecer ao rei, promulgue a sua parte um direito real, que se escreva nas leis dos persas e dos medos, que não revogues, que a rainha Vaste não entra mais na presença do rei. Assuero o rei, e o rei deu o reino dela a outro que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandado que o rei decretar a todo o seu reino vasto, é que todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto a mais importante quanto ao menos importante. O conselho pareceu bem ao rei, como os príncipes fez segundo a palavra do homem de eunuco. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, e cada província do seu modo de escrever, cada povo segundo a sua língua. Se fosse senhor em sua casa, se falasse a língua do seu povo. Entendeu? Então, amados, feminismo. Se você está dentro de um lugar onde tem pastoras, você está contra o mandado do rei, contra o mandado de Jesus que deixou nas escrituras. Isso era feminismo, não queria obedecer a ordem do rei. E as mulheres hoje estão não querendo obedecer, irmãos, a palavra do Senhor. Hoje estou falando desse assunto de pastoras, irmãos. Pastoras. Porque o apóstolo Paulo, tem outros versículos, irmão, aqui, se você procurar. Tito vai falar. Mas Efésios, capítulo 5, capítulo 4. Capítulo 4, se eu não me engano. Efésios, capítulo 4. Capítulo 5.
para quem concorda com pastoras que estão lá dentro, ninguém, versículo 6, ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quando eu levanto pastoras, eu sou o quê? Filho da desobediência. Portanto, não seja participante com eles, pois outrora eras trevas, porém agora sois luz do Senhor, e andai como filho da luz. Quando estamos em trevas, irmão, as pessoas acham que quem está em treva é só quem está lá na cachaça, na prostituição, quem está lá na política, quem está em treva é só quem está prostituindo, garota de programa, é o homossexual. Não, tem gente que está dentro de templos que Deus não está ensinando errado, está ensinando errado a palavra, você está concordando, você está em trevas. Romanos 1 vai falar assim, não só fazem, mas aprova quem faz. Se você está nesse lugar, você está provando aquilo ali. Ah, irmão, você está sendo machista. Não estou sendo machista, estou sendo bíblico. Bíblico. Não sejais participante com ele, pois outrora era trevas, porém agora somos luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. Irmão, dá o seu like para esse vídeo chegar em pessoas, irmãos. Como eu falei, o canal não é monetizado. Dá o seu like, irmão, que aí o YouTube manda para outras pessoas. Compartilhe com outras pessoas que estão presas nessas doutrinas de demônios. Bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. O que é agradável ao Senhor? Obedecer a palavra dele. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprove, irmão, ministério de pastoras. Reprove, mas a minha pastora ora, a minha pastora profetiza, a minha pastora faz fogo descer do céu. Irmão, Satanás faz a mesma coisa. Como eu falei, a missão da mulher ali. Como eu falei, a missão da mulher, irmãos, faz 2 anos que Deus me chamou. Eu estava em trevas dentro de templo, irmão, não conhecia, perdi dinheiro, perdi tudo. Quando Deus, eu comecei a abrir a Bíblia e devorar as escrituras, e eu fui vendo, irmão, que estava tudo errado. Estava tudo errado, e eu vendo essas almas, irmão. As almas estão indo para o inferno, irmão. As almas estão se perdendo. Porque a bondade do Senhor e a justiça e a verdade tem que habitar dentro de nós. Não seja cúmplice, porque o que eles fazem em oculto se referir a vergonha. Todas as coisas aprovadas pela luz se tornam manifesta. Porque não se manifesta é luz. Irmãos, as pessoas vão entrando nesses templos. Você não se vê uma pregação contra a idolatria. Você não vê uma pregação sobre o inferno. Você não vê uma pregação contra o adultério, contra a política. Você não vê essas pregações, só palavras fingidas levando o povo para o inferno. Pastoras no altares profetizando bênção, prosperidade no mundo que está caindo aos pedaços, irmãos. A Europa está quebrando, irmãos. A Rússia já cortou o gás de lá. A Europa vai quebrar, irmãos. O Japão, tsunamis estão acontecendo, irmãos. A Argentina está quebrada, pessoas passando fome, vindo para o Brasil. Como que tem bênção, irmão, nessa humanidade? Sendo que o apóstolo Paulo pregou o contrário. São tempos difíceis, tempos trabalhosos. O apóstolo Paulo estava falando, somos luz, temos que ser luz. Não entre nas trevas, porque desperta tu que dormes, levanta-te dos mortos e Cristo te iluminará. Vede prudentemente, versículo 15 de Efésios 5, irmãos. Leiam na tua casa. Como andais, não como nécios, sim como sábios, remi nos tempos, porque os dias são maus. Não onde existe ministério de pastora. Segunda Timóteo capítulo 3, são tempos difíceis, ele vai dar a lista das pessoas que como vai estar nesses últimos dias. Tendo a forma de piedade, negando a aparência. Irmão, esse canal aqui, irmãos, é para quem quer ouvir a verdade, irmão. Para quem quer denunciar. Aqui é para denunciar as obras das trevas, irmão. Aqui não é para passar a mão na cabeça de ninguém. Aqui não é para concordar com o pecado. Aqui é para pregar a palavra verdadeira sem fermento.
Aqui é para quem quer ouvir a verdade, irmãos. Quem não quer, vai para o Malafaia. Quem não quer, vai para o Valdomiro. Vai para a Apóstola Sol. Vai lá para as igrejas Deus é Amor, Universal, que lá você vai ouvir o que eles querem. O apóstolo Paulo falou: remina os tempos, porque os dias são maus. Os dias são maus. Irmãos, é tempo de acordar. E ele vai falar no capítulo 3 em diante: são mulheres levadas por qualquer doutrina, homens gananciosos, mulheres que aprendem, nunca chegam ao conhecimento da verdade. Pastora, abandona esse cargo, abandona essa doutrina de demônios. Eu estou no trabalho agora, estou no horário de intervalo, descanso. Outra hora eu falo, irmão, negócio de predestinação aí, irmãos. Tem um testemunho do irmão missionário lá do Peru, falando sobre essas igrejas reformadas aí, tudo seguindo doutrina de demônio. E pastores reformados fazendo velório de quem se suicida, falando que está no céu. Isso é doutrina de demônio. Calvinismo é doutrina de demônio. Entendeu, irmãos? Desperta. Desperta, amados. Não existe pastoras. Não existe esse ministérios. O apóstolo Paulo falou que muitos pastores estão sendo iludidos por Eva. Eva está pregando nos altares. Eva está dando ouvido à serpente, está pegando nos altares. Me mostre, pastora, um versículo que existe Deus ordenando pastoras para exercer autoridade sobre a igreja. Me mostre um versículo, o apóstolo Paulo falando que Deus ordenou a mulheres pregarem para homens em reuniões e congregações. Me mostre. Você que está no canal, que se auto-intitula pastora, saia desse cargo, salve a sua alma, porque Jesus está voltando no dia do juízo. Romanos capítulo 2, Paulo falou assim, que Deus vai julgar os segredos ocultos do ser humano, os escondidos, tudo. Paulo falou bondade, justiça e verdade. O Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Como eu falei, irmãos, pecado não são só aqueles que estão no mundo prostituindo, não só são aqueles que estão no mundo traindo, não só aqueles que estão no mundo na beira de bar, não só aqueles que estão no mundo. Quem está em trevas são aqueles que estão desobedecendo a palavra. O apóstolo Paulo falou: são filhos desobedientes. São filhos desobedientes. Acorda. Acorda que Jesus está voltando. Começa a ler a Bíblia, irmãos, na tua casa. Começa a devorar essa palavra. Porque eu não conhecia esse evangelho. E quando eu conheci esse evangelho há 2 anos atrás, que Deus apareceu para mim, assim como apareceu para Paulo, não consultei carne nem sangue, mas sim a palavra e a oração e o jejum. E eu estou passando para vocês, irmãos, para que você fuja da doutrina de demônios. Fuja. Mulher, abandona esse cargo, vai pregar nas ruas. Vai levar o ID para os ímpios. Vai fazer o ID. Vai evangelizar as mulheres presas no adultério, no 2º, 3º casamento. Mas não se intitule pastoras. Não abra um templo e comece a ensinar homens e mulheres junto lá. Porque a autoridade está em Cristo Jesus. Deus deu autoridade ao homem para exercer ministérios como pastores, apóstolos, foram os 12, já se encerrou, profetas, evangelistas. Quando eu estava num culto, um pastor de fora virou para mim e para o irmão Edson. Nunca conheci ele, eu estava lá, 2 anos atrás. E ele falou assim para mim assim: não te conheço, mas Deus te constitui como evangelista, não como pastor. Não sou pastor. O irmão Edson não é pastor. Somos evangelistas. Deus não mandou eu fundar templo. Deus não mandou eu abrir um CNPJ. Deus mandou eu ir pelas praças, pelos valados, ir atrás daqueles. Os cultos nossos é uma vez no mês, para ceiar, o resto é nas praças,
com os mendigos, com as prostitutas, com os homossexuais, com os abandonados pelas essas igrejas evangélicas. Pregar contra a idolatria, contra a feitiçaria, contra esse mundo que está caminhando para o inferno. Mas pastora está querendo ficar nos templos, atrás de dinheiro. Está querendo ficar no templo, mandando os maridos ficar extorquindo o povo, para ficar gastando em shopping. Fuja. Fuja, irmãos. Fuja que o tempo está acabando. Jesus está às portas. Jesus está às portas. Quem é sujo, suje mais. Continue lá. Continue lá nessas pastoras. Continue lá nessas supostas bispas. Bispas, apóstolas. Continue lá. Para você ver que no dia do juízo, depois da morte, se ou é esse livro que vai estar certo, ou é essas pastoras que estão sendo enganadas por Eva. A Agenor Duque, a Agenor Truque. Tem vídeos da mulher dele, as mulheres e os homens beijando o pé dela, irmão, para receber um milagre. Isso aí é doutrina neopentecostal e pentecostal. Igreja reformada não tem pastoras. São igrejas pentecostais e neopentecostais. John MacArthur, um pastor americano, um senhor, falou assim, uma frase que eu achei muito interessante: se você entrar numa igreja e ver uma pastora, vire as costas e vá embora, porque o Espírito Santo não está ali. Amém, amados? Deus te abençoe, Deus te guarde. Compartilhe esse vídeo, irmãos, para que as pessoas abram seus olhos para a palavra do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, irmãos, ouça o que o Espírito diz à igreja.